Imagina um Downton Abbey, só que em versão de novela com mais de 850 episódios. É sobre isso que a gente vai falar nesse podcast de hoje, que é a novela A Promessa. E dessa vez eu trouxe uma ajudinha aqui, porque, gente, eu não consigo acompanhar 850 episódios. Se bem que no Max liberou apenas 500. Só para explicar para quem não conhece ainda, esse aqui é um podcast que tem um canal no YouTube, então é um vídeo no YouTube longo, padrão podcast, estilo podcast, sem roteiro, sem edição, nada. Onde a gente fala um pouquinho de novelas, filmes, um pouquinho de nostalgia, séries, enfim. E cada episódio do podcast a gente vai falar sobre alguma coisa diferente. O episódio número 1 já foi lançado, que a gente fala aí, que eu tô falando sozinho, na verdade, sobre O Último Mestre do Ar, a primeira temporada aí da Netflix, o porquê do filme, o porquê da série, a diferença entre filme e série, e expliquei um pouquinho sobre isso pra vocês e dei as minhas opiniões, tá? Nesse episódio número 2, a gente vai falar sobre a série, sobre a novela da HBO, do Max, né? A Promessa, que na verdade é uma novela espanhola, de uma produtora e de uma emissora espanhola, mas o Max comprou os direitos, então é lançado, se eu não me engano, a cada semana, terça-feira, quarta-feira, em torno de 10 episódios, já tá aí mais ou menos uns 500 episódios no Max, mas ele tem mais de 850 episódios e tá gravando ainda, que é uma novela de muito sucesso lá na Espanha. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa série e vai funcionar da mesma maneira que funcionou nos episódios do podcast anterior, tá bem? Então vamos lá. Vamos lá? Roda a vinheta. Nesse episódio a gente vai falar sobre, que é o episódio número 2, a gente vai falar sobre a série A Promessa. Lembrando aqui que a gente já disponibilizou esse episódio, ele está disponível no Amazon Music, no Apple Podcasts, no Spotify, YouTube Music, YouTube, Deezer, Pocket Casts, Castbox e no TuneIn. E outros aí porque quando a gente posta um podcast, principalmente no Apple Podcasts e outros podcasts, outros aplicativos pegam, né, o acervo do Apple Podcast, enfim, então tá espalhado aí no máximo, eu consegui cadastrar ele no máximo de sites e plataformas disponíveis para vocês. Mas ele está em vídeo no Spotify, então se você digitar Arquivo do Edu aí no Spotify, você vai achar, e está disponível em vídeo também no YouTube. Então no YouTube tá na íntegra, o primeiro que é enviado é o YouTube e depois eu posto no Spotify e o Spotify ele faz aquele RSS em todas as outras plataformas que eu falei. E nesse episódio número 2, a gente vai falar de A Promessa e eu trouxe minha mãe, né, uma companheira aí de podcast, que é a minha fã número 1 aí sempre no arquivo, onde ela sempre tá comentando, sempre tá assistindo séries comigo, só que eu não tenho tanto tempo assim para poder assistir novelas grandes como A Promessa, só que a minha mãe acompanhou desde o episódio 1. Quando eu passei para ela o episódio, a série, ela falou, vou assistir. Começou a assistir. Quando vê, tava na temporada 2, já tinha assistido 300 episódios, e quando eu chego na sala, tá lá A Promessa e a mãe assistindo. Então ela vai se apresentar agora um pouquinho para vocês, e vai ser a minha companheira aqui de podcast. Olá, pessoal, estou aqui para falar de novelas. E hoje nós vamos falar, eu e o Eduardo vamos falar sobre A Promessa. Conta pra gente um pouquinho o que é A Promessa, como é que você começou a assistir ela, né? Por que você começou a assistir e o que ela tem de tão interessante? Porque assim, eu assisti alguns episódios, eu não assisti toda A Promessa, assisti alguns episódios, achei interessante e na minha opinião ela parece muito com Downton Abbey. Você não assistiu Downton Abbey, mas a dinâmica entre funcionário e patrão, dos patrões aí ser um ninho de cobras, dos funcionários, ter as fofocas do patrão com o funcionário, e aí o patrão faz alguma coisa errada, eles estão num palácio, é mais ou menos esse estilo, né? Exatamente isso. Ela é uma novela de época, onde tem as senhorinhas, os patrões e os empregados. E se passa num castelo, num palácio, que eles falam lá o palácio. O nome do palácio se chama A Promessa, né? A Promessa, e sim. Do Marquesado de Lurhan, né? Que é sim. O Marquês de Lurhan e a Marquesa, é isso? O Marquês e a Marquesa. E é uma novela, assim, que ela impacta, porque quanto mais você assiste, mais você quer saber dos dramas. Tem muitos dramas, muita coisa que acontece.
Tem a parte de cima, que eles falam que é onde estão os ricos, né? Eu interpreto assim, os ricos, né? E embaixo, que é a classe mais humilde, que é dos funcionários, que tem cozinha, eles fazem toda a refeição. Tem as fofoqueiras. Gente, eu tenho um ranço da... Como é que é o nome da Tereza lá? Não tô lembrando o nome dela aqui. Gente, a voz dela é muito irritante. Tem a Peta, né, que é a governanta, que é uma personagem, assim, extremamente metida. Ela acha que ela é a dona, praticamente, do castelo lá. Extremamente fiel à marquesa, contra os funcionários, mas ela acha que ela é superior aos outros funcionários, só porque ela é a dama da marquesa, né? Mas tem a outra funcionária, que eu esqueci o nome dela agora, que toda vez que a voz dela... Aqui a gente assiste dublado, né? Toda vez que a voz dela passa na TV, ela ecoa, ela atravessa a parede. Deu um branco agora, mas eu vou lembrar o nome dela. Até o final do episódio a gente lembra o nome. Eu lembro o nome dela. Mas tu sabe quem é, né? Eu sei quem é. Ela tem uma vozinha assim. Exatamente. O Eduardo não gosta, mas eu acho ela muito legal. Elas são muito amigas, as cozinheiras são muito amigas, sabe? E essa, a governanta, ela tem... A Peta, né? Peta. Isso. Ela tem um segredo com a marquesa. Porque no passado, logo no início ali, né, da promessa, aconteceu muita coisa. Teve mortes e essa Peta, então, sabe tudo da vida da marquesa. E assim, nesses capítulos que eu tô assistindo agora, ela tá armando alguma coisa para derrubar a marquesa, né? Então, assim, é uma novela, é uma série, novela, né? Eu chamo novela. Ela impacta, porque tu assiste hoje, tu quer saber como foi. A Candela. Candela. A Candela. Eu pesquisei aqui, gente. Ó, assim, eu acho que quem assiste A Promessa, já assistiu essa novela, vai entender o que eu tô falando. Assista dublado. Só assista dublado pra vocês entenderem o porquê que a voz da Candela, ela atravessa paredes. Ela foi dublada, eu não sei qual que é o nome da pessoa que dublou ela aí, mas a voz dela literalmente atravessa paredes. E ela é a mais fofoqueira lá, tá? Ela sabe de tudo, cozinheira fofoqueira, quer saber de tudo que acontece lá na vida dos patrão. E se mete em tudo, né? Ela se mete em tudo. Ela quer resolver tudo e é uma das cozinheiras, né? Na cozinha deles lá também tem um cozinheiro homem, que foi muito difícil, porque na época, né? Esse passa em que ano, Eduardo? O Lope. É 1915, tá? O Lope. Ele estava cozinhando escondido. Estava cozinhando escondido até que descobriram que ele que fazia comida. E ficaram quietos, né? Ficaram quietos, porque a comida dele era muito boa, né? O Lope, ele era, então, o valete, né? Não é valete, é outro nome. Que cuidava lá dos patrões, né? Sim, vestia os patrões. Ele vestia os patrões. Aí depois ele foi... Lacaio. Descobriram, lacaio, isso. Ele era lacaio de um dos senhores lá, e aí depois ele descobriram que ele tinha talento pra cozinha, colocaram na cozinha e contrataram ele como francês. Eu lembro que tinha um chefe francês, né? Que não era francês. Não é? Sim. Isso foi bem na primeira temporada. Na primeira temporada. E daí, quando descobriram que tinha alguém fazendo o jantar, o almoço, né, o marquesado, porque eles comiam, né, eles tinham o lugar deles, e o interessante é assim, ó, que toda vez, seja no café, no lanche, num almoço, num jantar, eles sempre estão impecáveis, eles, né? É verdade, eles se arrumam para poder jantar. De terno, de fraque, para poder jantar. É muito bonito. Então, é uma novela de época. E é muito bonito de ver. Eu gosto muito de ver. Tem cavalaria, eles têm cavalos, eles têm aqueles carros antigos, né, Eduardo? A novela se passa basicamente num palácio, né, no castelo, que o nome do castelo é A Promessa. E é de um marquesado. Então, é um castelo de um marquesado, que, pra quem não sabe, os marqueses ficavam no limite dos países. Então, o marquesado protegia as fronteiras. Então, o Marquês de Lujan, que é o dono da Promessa, e a novela se passa ali. Vamos já começar com os tópicos, porque a gente tem 15 tópicos para falar ainda.
E esse episódio, esse podcast vai estar bem legal, que tem 2 pessoas falando. Então, para quem assiste, a pessoa que tá no YouTube, então a pessoa assiste aí e vê as imagens, enfim, é um pouquinho mais dinâmico. Mas para quem ouve, né, não fica só uma pessoa falando, fica melhor assim. Então, vamos lá. A nova febre das novelas de época. Como a Promessa conseguiu resgatar aquela vontade de assistir um novelão clássico, misturando um pouco da estética de séries de streaming com o drama raiz da TV. E isso é muito legal, porque assim, quando você assiste a Promessa, se você não souber que é um negócio tão grande, que tem 850 episódios, 500 episódios só no Max, você acha que vai ser uma série rápida, que vai se passar rápido. Mas não, não é uma série, é uma novela. Então a novela ela é muito maior, ela tem os episódios maiores, ela repete algumas coisas. E pelo fato de ter feito tanto sucesso lá na Espanha, a Max comprou e disponibilizou aqui no Brasil. E se tá tendo aqui no Brasil é porque tem sucesso. Eu sei que quando eu posto alguns vídeos nas outras redes, então no Instagram, lá no TikTok, até mesmo no Quai, tem muita gente que comenta, eu assisto também, que bom que tem alguém que assistiu. Então é uma série muito grande, que é padrão novela, e ela tá no Max. E eu gosto, eu tenho assistido, ela dá na base, assim, 1 hora, né, Eduardo? 1 hora Mais de uma hora de cada episódio. Cada episódio, né? E daí, termino de assistir aquele, já tem um gostinho de quero mais, de assistir mais um pouco, porque Sim. uma coisa leva a outra, entende? Quem matou, quem roubou, e Cada episódio da série surge alguma coisa diferente, sim, uma trama diferente, o mocinho acaba virando vilão, mortes. alguém que descobriu alguma coisa. Eu tenho meus pontos positivos e negativos, eu já vou falar daqui a pouco a respeito aí da série, mas é uma série muito boa, padrão novela, né? Então, se você aí tem mãe, vó, avô, que gostava, que é noveleiro e gosta dessas coisas de época, Indica. gostou de Downton Abbey, indica, porque a pessoa vai gostar da Promessa. Pode ser que no início lá ela ache um pouco estranho, mas depois ela vai gostar. Só que assim, tenha muita paciência. Porque a pessoa vai É uma começar a novela de assistir. época, né, gente? E não é só isso. São 850 episódios. Ah, mas tá assistindo todo dia um pouco? Um Tá pouco assistindo não. 1 hora? Você assiste 10 em um dia, se deixar, tá? Não exagera. Não exagera nada. Não, Mãe, que tu tá em qual episódio? Quando vai ver, ela tá no episódio 200 lá. não, mas é boa. Controla a TV. Então, assim, ó, já vou dando uma dica. Se você tem mais de uma pessoa aí na tua casa, né? E tem apenas uma TV e a pessoa começou a assistir a Promessa, compra outra TV. De verdade. Porque não vai dar tempo. Porque a gente apaixona, a gente não ama, a gente apaixona, porque tu quer assistir sempre. De ver, sabe, o cenário, aqueles vestidos lindos, da época, sabe? Mas é é muito lindo. drama. Sabe aquelas novelas com ai, ai, ai? É a Promessa. Pra quem gosta, tem quem gosta. Eu, por exemplo, eu gosto, mas eu não é uma coisa assim que me Não é encanta. apaixonado. Eu sou mais da sitcom, que é episódio rápido e pá. Mas a Promessa você vai assistindo, aí tu fala, tá, mas por que a pessoa não contou logo? Pra que fazer tudo isso? Se ela tivesse contado logo, não ia acontecer nada, mas ela decidiu esconder um segredo, alguma coisa, e aí houve um drama todo desnecessário. Então, assim, se você é como eu, tu gosta de coisa rápida, tipo sitcom, série de pá, mais rápido, assim, tu não vai gostar muito. Mas se você gosta daquela novela que fala sobre drama, que tem uma coisa que tu sabe o final, tu sabe que a pessoa vai... Apesar que tem episódios aí que eu achei que a pessoa não ia morrer, a pessoa acabou morrendo, como o filho da Peta lá que morreu. Eu nunca imaginei que ele ia morrer, porque ele é um excelente ator, ele tava muito bem na série, e ele morreu. Então, assim, e tem a Hannah, que parece que vai morrer também, segundo aí a gente vai falar daqui a pouco dela, segundo o Instagram do pessoal da Promessa. Mas assim, ó, o filho da Peta, aconteceu o seguinte, houve uma emboscada através da Marquesa, que aplicou uma emboscada para matar o Curro, que conforme for aqui, a gente vai comentando sobre isso, o Curro é filho do Marquês, mas o Marquês não sabe que ele é filho dele, né? Porque o Curro é irmão da Hannah. A novela é bem complexa, assim, pra gente falar tudo. Espero Sim. que vocês entendam o que a gente está falando.
que a gente tá falando, né? Aham. Aí a Marquesa apontou que foram negócio de armas, de tiro e tal lá, e daí a Marquesa pagou alguém para matar o Curro, só que o tiro saiu pela culatra. Matou Que foi é o filho o filho da Peta, da Peta. E Feliciano. qual que é o problema dessa história toda? A Peta era uma personagem que ela era a dama da Marquesa. Então a Marquesa aprontou muito, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. A Marquesa aprontou muito e a Peta sabia de tudo isso que ia acontecer. Então daqui a pouco a gente vai falar. Vamos pro tópico 2. Tópico 2. Dalton Abbey espanhol. A dinâmica fascinante entre os andares, o contraste entre o luxo absurdo dos marqueses de Lorrain, no andar de cima, e a vida sofrida, mas cheia de companheirismo dos empregados no andar de baixo. É isso que eu tava falando anteriormente, né? Uhum. E na parte de cima, eles vivem no luxo e tal, mas um querendo derrubar o outro. É poucos lá que se dão bem. Um querendo derrubar. Só os casais lá, enfim. Mas é um querendo derrubar o outro. Vocês vão ver de acordo conforme a série vai evoluindo. Mas na parte de baixo é todo mundo unido. Só tem aquela Peta que vocês vão criar ranço dela. Que ela acha que Mas ela é sofrida. ela é sofrida, mas ela acha que ela manda nas coisas lá. Ela não manda. Né? Ela é uma empregada como qualquer outro, em vez dela estar unida com os empregados. Não, ela só baba ovo da Marquesa, mas ela vai se dar mal. Essa dinâmica entre os andares é muito legal, porque em cima é os marqueses, né? Aquela roupa, aquela pompa, né? Comem, tomam um café, um chá, entendeu? Então, eu fico pensando assim, meu Deus, não, eles não fazem nada o dia inteiro, ficam só sentados, só um olhando para o outro, lendo livros. A marquesa faz bordado, Por isso que tem tempo de fazer coisa errada, né? é. E tem a outra menina lá, toca piano, então eles não têm o que fazer. Já embaixo, onde estão os empregados, na parte de baixo, é bem corrido. Eles têm que aprontar almoço, jantar, limpar, lavar, passar. Bem legal. Mas eles são mais felizes, eu acho. E eles são mais unidos também, porque quando acontece alguma coisa com um, todo mundo se Um junta. defende o outro. E lá em cima, alguns episódios que eu vi, quando acontece alguma coisa com ele, é cada um por si, entendeu? Você que lute. Tem dinheiro, tu paga, tu resolva, veio polícia, veio não sei o que, eles que lutem. Só que na parte de baixo, não, na parte de baixo não tem você que lute, todo mundo é meio que unido lá. Tem um ou outro aí, personagem que, né, pra incomodar. Sempre tem. Agora nós vamos pro tópico 3. A chegada de Hannah. A premissa perfeita. Como ela entra no palácio com um plano de vingança e justiça pela mãe e pelo irmão, mas acaba esbarrando no amor. A luta clássica entre o dever e o coração. Essa parte do início aí eu não vou falar, vou deixar mais pra mãe falar. Porque eu não assisti a primeira temporada. Eu comecei a assistir a partir da segunda temporada e acompanho alguns episódios. Que ela estava assistindo sozinha a primeira temporada, ela assistiu toda sozinha. Então eu não peguei a parte da Hannah chegando. Então ela chega, né, pra se vingar pela mãe e pelo irmão. E aí ela acaba esbarrando no amor aí, que é o Manuel. Explica um pouquinho pro pessoal sobre essa entrada da Hannah na promessa. Por que ela chegou na promessa? E que plano é esse que ela tinha? O que ela queria fazer e por que ela desistiu? Ela veio com um propósito firme de vingar a morte da mãe. Ela veio com um propósito firme e quando ela estava passando quando ela vinha vindo a pé, com aquela malinha, sabe? Vinha na estrada assim, ela encontrou o Manuel. O Manuel, na época, eles não tinham nada e tal, aí ajudou ela a chegar no palácio, ela disse que ela queria ir no Palácio dos Lohan e tal, chegou lá pedindo trabalho. Mas a intenção dela era vingar a morte da mãe. Só que o tiro saiu pela culatra, né? Porque ela apaixonou pelo Manuel. Ela se apaixonou. Que é o filho da Marquesa e do Marquês. Então, eles se apaixonaram e tem toda a trama que a gente vai conversar aos pouquinhos aqui. A gente vai falar para vocês o que aconteceu. Hannah, uma mocinha diferente. Porque a Hannah não é aquela protagonista boba que só chora. Ela investiga, enfrenta perigos, tem atitude e sabe se impor, mesmo sendo uma empregada em 1915. Eu vou falar uma coisa sobre a Hannah, tá? Eu não gosto da personagem. Eu não gosto. Porque quando ela conquista as coisas,
ela implica com coisas que não precisa implicar. A gente tá assistindo um episódio, que esses episódios eu meio que acompanhei também com a mãe, que é um episódio que os dois vão casar. Obviamente eles vão casar, obviamente eles vão ficar junto. Só que aí, tá, ela é empregada. Existe uma espécie de protocolo pra ela seguir. Só que quando ela vira a esposa do herdeiro do marquesado, ela precisa, a futura marquesa, ela precisa seguir um certo protocolo. Ela não quer. Ela não quer, ela bate o pé, porque ela quer continuar lá no negócio dos empregados lá embaixo, aí ela sobe. Então, por que passou a novela inteira querendo casar com o cara, dizendo que faria tudo por ele, tudo por ele, tudo por ela, tudo por ele? E no final, os dois estão lá, que é pra ela em cima, pra ela ser feliz, ela fica enchendo o saco, implicando que não quer, que não quer, que não quer. E a gente sabe que a Hannah vai morrer, agora a gente não sabe quem vai matar ela, se vai ser a Marquesa, se vai ser não sei o quê. Mas essa dualidade da Hannah me irrita um pouco, então é uma coisa que eu não gosto na personagem. Além de que ela quer pagar de santa, mas assim, ela ficou com o Manuel quando ele era casado com a outra menina lá, com a Rimena. O Manuel casou com a Rimena e tinha um relacionamento com a Hannah. Então, assim, a Rimena, pra mim, colocando a Rimena aqui, a Rimena foi vítima nessa história. Por mais que a Rimena soubesse que ele gostava dela e tal, mas, pô, ela era casada com o Manuel. E o Manuel fica com a Hannah. Então, assim, a Hannah, na série, ela é como se fosse uma protagonista boazinha, mas ela não é tão boazinha. Ela procura confusão. Na minha opinião, vendo os episódios separados, ela tá procurando confusão. Ela não tá sendo, tipo, a protagonista certa. Ela não tá certa na história. Ela tá muito errada. Tem outros personagens lá que estão mais certos que ela, e tem muita coisa que ela tá errada. Então, assim, Mas eu não concordo nisso. Sim, ó, Eduardo, o casamento da Rimena com o Manuel foi arranjado, porque, como é novela de época, na época teria que casar. Não poderia ele casar com qualquer uma. Eram os casamentos lá arranjados. E ele nunca amou a Rimena. E a Rimena, Tá, mas se ele nunca amou, por que ele aceitou casar? ele aceitou por causa dos pais. Ah, era só ele bater o pé. Não, a gente fala assim, né? Mas ali na novela foi o que aconteceu. Ah, mas na minha opinião, assim, casou, foi casar obrigado. Enquanto ele estava com a Rimena, ele devia fidelidade só à Rimena. Sim. Aí ele tá lá. E a Hannah também podia se impor. A Hannah não se impôs. Tanto que eles saíram junto pra uma viagem lá. E tiveram relação e tudo nessa viagem. Sim, eles foram pra uma ilha. Eles foram pra uma ilha. Naquela época. E nesse período ele tava casado com a Rimena. Mesmo a Rimena dando uma de louca lá, ele tava casado com ela. Então, assim, na minha opinião, eu não concordei com isso. Porque que a Rimena acabou morrendo. Ela morreu, né? Ela morreu, ela se jogou da escada. É. Ela se jogou da escada porque ela fingiu uma gravidez que não tinha. Porque ela ouviu uma conversa do Manuel. Agora não tô lembrada se foi com a mãe, com alguém. Ela ouviu a conversa que ele ia abandonar ela, ia deixar dela, se separar, porque não gostava dela, não amava ela. E daí ela começou a aprontar, dizer que ela estava grávida, e se fazendo que estava grávida, e tomando chazinho e essas coisas, porque ela estava grávida, e se parando, sabe? Aquelas coisas. E daí chegou até o ponto, assim, dela se jogar da escada. Ela se jogou de uma escada lá embaixo e morreu. E ela morreu. Foi isso que aconteceu. Porque ele casou obrigado, ele não queria casar com ela. Só que era esses casamentos arranjados. Mas mesmo assim, na minha opinião, assim, a Hannah não é uma boa protagonista, aquela protagonista boazinha, tá? Ela não é a inocente na história, porque toda, assim, ó, tá, aconteceu tudo isso foi em episódios bem anteriores. Aí a Rimena morre, o Manuel fica solteiro, passa um tempão, ele pede ela em casamento, a mãe e o pai aceitam, e ela fica caçando confusão, porque ela não quer, ela vai casar com o Marquês, e ela não quer ficar no andar de cima, ela quer ficar junto com os empregados. Eles estão noivos agora, né? É. Só que assim, ó, a Marquesa tá aprontando, porque ela falou que vai se vingar da Hannah, porque a Marquesa não quer o casamento deles, porque ela é uma empregada. Tá, mas a Hannah também, ele quer, e a mãe quer que o Manuel case com alguém da classe social dele. E ele se apaixonou pela Hannah. Só que a Hannah também tá ajudando a Marquesa a acabar com a situação dela. Por que ela não entra nas regras do jogo?
Se agora, vou dar um exemplo. Se uma pessoa aqui comum vai casar com uma princesa ou com um príncipe, ela tem que entrar nas regras do jogo. Ela tem que seguir os protocolos da monarquia. A mesma coisa nessa época aí. Ela era uma empregada. Ela já ia pular de classe social muito acima, porque o marquês, se eu não me engano, era o terceiro ou quarto aí na linha de sucessão. Então, ela ia pular muito acima, pro herdeiro do marquesado. Aí ela não queria seguir as regras de que todo mundo seguia. Não, Então, ela não queria quis. morar junto queria casar com ele, mas morar junto com os empregados. Ou ama ele, ou ama os amigos. Não dá, nesse caso específico dela, não dá pra escolher. Só que assim, a marquesa, ela tá fazendo de tudo para atrapalhar o casamento deles, porque ela não quer. E a Hannah ajuda a Marquesa a atrapalhar o estado dela. Inclusive, ela mandou um alfaiate dela lá fazer roupas para a Hannah, porque a Hannah não tem, é pobre, ela é empregada, ela não tinha roupa, ela não tem roupa para se apresentar. E ela fez uma pompa, a marquesa, assim, tudo. Ela falou assim com o marquês: a gente tem que trazer o nosso filho para o nosso lado. Vamos aceitar esse casamento, mas ela não vai ter vida boa, não, porque nós vamos mostrar para o Manuel que ela não está à altura dele. E tá se desenrolando Mas a trama. é isso que eu tô falando, por exemplo. Nesse aspecto, a Hannah podia se adaptar. Sim, sim, concordo. Porque já tá com a sogra não gostando dela, já tá com o sogro não querendo aceitar, Eles já fingem que gostam. já é feio para, entre aspas, para a sociedade o Manuel casar com ela. E ainda ela bate o pé dizendo que quer continuar lá embaixo com os empregados. Ela não cede também. Por isso que eu falo, eu não gosto do personagem Hannah, da personagem Hannah, porque ela não cede, ela sempre tem que ser do jeito dela. Se não é do jeito dela, ela não aceita. O Manuel fez um monte de coisa por ela, né? Sim. Até Vendeu traiu, vendeu tudo, fez um monte de avião. coisa, vendeu avião, tudo por ela. Mas ela não faz nada por ela. Tem que ser exatamente do jeito dela. Se não for do jeito dela, tá errado. Então é isso que me irrita um pouco na personagem. E por isso que eu acho que ela merece aquele fim que ela vai ter. Mas eu acho assim, ó, que os autores, quem tá fazendo a novela, escrevendo a novela, Querem me irritar com a Hannah. vai tirar, Querem me irritar com a Hannah, porque olha, não vai não tirar faz ela de sentido. cena. Porque Tem que assim, tirar. ó, pelo que eu andei pesquisando, olhando, vai ter uma morte ali. Eu acho que é ela. E o Manuel vai casar com outra pessoa, porque ele não vai ficar sozinho. E assim, ó, eu penso que ela vai sair da novela e o Manuel vai casar com outra. E talvez minha opinião de noveleira, né? A Marquesa vai ser presa por alguma coisa. 5. A importância do Sr. Baeza, o Rômulo, o papel fundamental do mordomo, como o Sr. Baeza impõe respeito, a rigidez dele com os outros funcionários, mas também o lado paternal e leal que ele esconde por trás da postura séria. O Sr. Baeza é um personagem que eu gosto, porque assim, ele sabe qual que é o lugar dele, então ele é um empregado, então ele não fica igual a Peta lá, ele não fica achando que ele é superior aos outros, mas, ao mesmo tempo que ele é empregado, ele é o chefe dos empregados, então ele é o mordomo. Ele é mordomo. Então ele tá numa classe, num patamar dentro da empresa acima dos outros. Mas tudo que ele faz para defender os empregados, ele faz, porque ele é tipo aquele paizão. Então, quando é para proteger, ele protege. Quando acontecem as coisas lá, ele precisa proteger os funcionários, ele protege, ele vai dar a ajuda dele, ele vai fazer tudo. Mas também ele vai exigir o que precisa ser exigido. Sim. Porque senão os patrões vão brigar com quem? Com ele. Sim, sim. Ele é uma pessoa muito humilde, mas também ele é uma pessoa muito certa, que ele não gosta das coisas erradas. Então tem ele e a Peta, que é A Pia. a A Pia e depois a Peta. depois a Peta. Um tal de Pepe. A Pia a gente vai falar mais pra frente sobre ela, mas a Peta é a funcionária a dama da marquesa, que depois vai se tornar também a governanta, né? Ela é governanta. Uhum. E tem e ele é o mordomo, e tem a Pia, que é uma personagem que ela tá nas primeiras temporadas, ela ainda tá, a gente tá no episódio 500, mais ou menos lá do Max, ela ainda tá, então a Pia ainda vai continuar, mas não vai continuar sendo a governanta. A Marquesa Cruz, a vilã que amamos odiar. A frieza, manipulação e arrogância da Marquesa, como ela move as peças do xadrez na família e porque os piores e melhores conflitos da trama passam por ela. A mãe vai explicar daqui a pouco como é que surgiu essa história da Marquesa, porque que ela, como que ela casou com ele, como aconteceu isso, tá? Mas assim, ela pensa numa bichinha ruim.
tá? Pensa, quando ela é a Hannah, na minha cabeça, assim, ela é a Hannah Marquesa, pronto. Tem Aham. que ser as coisas do jeito dela, se não for do jeito dela, ela vai dar um... Só que a Hannah não é cruel, a Marquesa é cruel. Então, a Marquesa vai fazer de tudo pra continuar no poder e para as coisas serem feitas do jeito dela. Sim, a Marquesa ela tem muita coisa assim que ela fez errada desde o início. Ela provocou a morte do filho do Marquês, que não era Que filho não era filho dela, dela. Então, o e Marquês antes tinha um outro casamento. tinha um outro Ela casamento veio de um outro que casamento. eles não comentaram muito sobre esse primeiro casamento, Aham. né? Eles comentaram sim, mas a gente não foi com muitos detalhes. E a Marquesa, ela faz de tudo para provocar todo mundo e ela se para de boazinha. Tem horas até que tu pensa assim, nossa, mas ela é tão boa. Mas não é, tudo tem um propósito atrás do que ela tá falando, do que ela tá pensando, Xadrez, do né? que ela tá jogando, porque ela joga muito. Ela fala sempre assim, ó, que ela luta muito pela família, para a família se dar bem, para ninguém falar mal da família, mas ela mesma ela faz as intrigas. Ela é aquele tipo de pessoa que usa a desculpa da família, que vai estar fazendo isso pela família dela, mas na verdade não é pela família dela, porque ela quer. Porque se você for ver, ela foi contra o Manuel, um monte de coisa, que é o filho dela, né? Graças a ela, muita coisa deu errado lá na casa, prejudicou o Manuel, prejudicou o marido, prejudicou a família, porque as coisas têm que ser do jeito dela. Então, assim, ela usa a desculpa que é pra proteger a família, mas não é bem pra proteger a família, né? É aquela pessoa que ela dá o tapa e esconde a mão. É isso aí. É. O romance impossível. A química entre a Hannah e o Manuel, o peso das classes sociais na época e como a novela constrói essa tensão aos poucos, deixando a gente torcendo por um casal que tem tudo para dar errado. Como eu falei, tudo bem, a gente tem que entender também que a Hannah era de uma classe social diferente do Manuel. Então, para quem não sabe, a Hannah era uma empregada. Ela estava lá na parte de baixo. O Manuel é o herdeiro do marquesado. E eles se apaixonam. Então ela entra lá na casa, ela faz de tudo para entrar na casa para tentar conseguir uma vingança aí por causa do irmão e da mãe, acho que Da mãe, morreram. da mãe. E aí ela acaba conhecendo o Manuel e se apaixonando por ele. Só que eu acho ainda a Hannah uma personagem muito chatinha. Porque, por mais. Porque, assim, ó, a gente tá nos episódios em que eles estão noivos. E o Marquês e a Marquesa aceitaram eles. Então, deve ser o episódio 500 e pouquinho. Aceitaram eles. Só que ela é igual a Marquesa, ela não quer mudar pelo Manuel. O Manuel já mudou muito por ela, só que ela não quer mudar pelo Manuel. Então, assim, são classes sociais diferentes. O Manuel já tá passando por um monte de coisa só pra poder ficar com ela, né? Ela vai ficar mais rica, vai ter mais autoridade, ela vai ser uma senhora, mas não quer, ela quer continuar lá no meio dos empregados e quer continuar agindo e trabalhando. Ela quer trabalhar, ela quer continuar trabalhando, quer continuar catando feijão, fazendo trabalho, sendo que ela vai ser a esposa do herdeiro do Marquês. Então, ou ela ama ele, ela gosta dele, ela vai mudar por ele, ou ela termina o relacionamento, que não dá. E ela bate o pé e assim, ó, a Marquesa já quer fazer com que ela já tá implicando para ela poder não casar com o Manuel. Então já tem aí um ponto contra ela. Em vez dela nadar de acordo com a corrente e depois ir mudando aos poucos, não, ela bate o pé, tem que ser daquele jeito, e se não for daquele jeito, ela não quer. E o Manuel fica entre a cruz e a espada, ele não sabe o que faz. Ele tá Literalmente, a achando Cruz e que a a Hannah. mãe tá de boa com a Hannah, mas a mãe não tá. A mãe tá de boa assim, ó, mostrando sorriso, fazendo o que ela quer, mas ela tem um plano de tirar a Hannah do caminho dela, do caminho do filho. E o filho, o Manuel, tá pensando que a mãe tá de boa com a Hannah, que quer o bem dela, mandou fazer vestidos para ela, mas não é. Ela quer mostrar para a família que ela não tem condições de ser uma futura marquesa, porque, né, o filho é que vai herdar e a Hannah vai ser Marquesado. marquesado e a filha e a Hannah vai ser a futura marquesa. E ela tá fazendo de tudo, de tudo. E a Hannah tá caindo na redinha dela, porque a Hannah bate o pé e tem que ser do jeito da Hannah, o jeito da Hannah. Então, assim, E a marquesa quer mostrar para a família que a Hannah não tem condições. Inclusive, nos almoços ela não participa. No café da manhã, ela vai tomar café com ele cedo, né? Cedo, antes de ela todo não tá mundo. fazendo a parte dela. Ela não tá fazendo a parte dela.
E isso que torna o romance mais impossível ainda, porque assim, ó, já é uma coisa que naquela época, em 1915, para novela também, na Espanha, tem que entender que foi antes da Primeira Guerra, então assim, naquela época já era difícil, né, antes da Segunda Guerra, desculpa. Na época já era difícil. Aí a Hannah aproveita e complica mais ainda, então assim, ou tu aceita ficar com ele, e se você aceitar ficar com ele, ele tem o título de marquês, então não tem como desfazer isso. Ele é o herdeiro dos marqueses, o único herdeiro. Não tem como desfazer isso. Ele vai ficar com o título. E se ela quer, ela tem que aceitar que ele tem aquele título. Então ela tem que agir como uma marquesa. Ou vai para parte para outro, né? Vamos ver. Cada capítulo que a Episódio. gente assiste, cada episódio que assiste, sempre eu quero saber mais e mais e mais. E eu gosto dessas novelas de época. Eu me atraio muito por essas novelas de época. Que tem um sentido, tem um drama, tem. Não que eu seja dramática, porque eu não sou dramática, né, Eduardo? Ó, Os Segredos da Dona Pia. A governanta da casa e a sua história densa e trágica. Como o arco dela levanta questões muito sérias, pesadas, sobre a vulnerabilidade de mulheres naquela época. Isso é muito legal, porque assim, a Pia, ela vai. Tem os episódios que eu assisti, né? Tem um cara que quer perseguir ela. O marido dela casa, o rapaz abusa dela. Não dá pra falar aqui a palavra, mas o rapaz entra no quarto dela, abusa dela, tem um filho com ela, casa com ela, e depois quer matar ela, uma coisa assim, não é? Eliminar, desculpa, depois quer eliminar ela. E aí acontece toda essa situação e ela acaba sendo. Não existe nada que a proteja. Porque naquela época, mulher que trabalha sozinha, que tem filhos e não tem marido, era mal vista na sociedade, até para trabalho. Então, ela era uma governanta e teve que ser expulsa da promessa. E ela escondeu. Justamente porque ela teve um filho que, entre aspas, era dentro do casamento, só que o marido dela era um doido de pedra que abusou dela. Então, e aí tentou eliminar ela, enfim. E ela perdeu o emprego por causa disso. Então, assim, ela não podia ser uma mãe solteira. Mesmo que o marido dela fosse quem fosse. Não é simplesmente uma mãe solteira porque não sabe o pai. Ela sabia, ela casou com o cara. Mas ela, pelo fato dela não ter o marido junto com ela perdeu o posto de governanta. Então, naquela época, as mulheres não podiam simplesmente ter um trabalho só porque tinha um filho. Então, uma mãe solteira. Se hoje em dia já é difícil, naquela época era pior ainda. E ela teve que esconder a gravidez dela para ninguém saber. Poucas pessoas sabiam que ela estava grávida, ela tinha que esconder a gravidez, porque senão ela não poderia trabalhar. Inclusive, no palácio não aceitavam criança, né? Ela teria que dar essa criança ou sair. Mas ela não fez isso, ela aguentou O até ter, último. até o último. E o pessoal lá de baixo, né, ajudaram ela no O parto. que a gente falou anteriormente, o pessoal de baixo lá é unido. Então, a maioria sabia que ela estava grávida, até o menino ficou, se eu não me engano, um pouco escondido ali na promessa sem ninguém saber, mas o pessoal meio que é bastante unido lá embaixo. É, isso aí. A cozinha, como o coração do palácio. As fofocas, os medos e as amizades entre Simona, Lope, Teresa e os outros. E porque muitas vezes as tramas dos empregados são mais interessantes que as dos patrões. Isso é legal, porque assim, ó, os patrão tem a marquesa, a parte ruim lá, enfim, tem a história, né, envolvendo os patrões. Mas dos empregados tem as fofocas, então assim, tem a dona Peta, a gente vai colocar as imagens dela se você tá vendo em vídeo. Então, assim, tem a dona Peta que ela é uma empregada, ela é uma funcionária, dama da marquesa, mas ela se acha, né, nariz empinado lá embaixo, e os funcionários ficam fazendo fofoca longe dela. A cozinha, pra mim, é a melhor parte, porque, primeiro, a Teresa, a voz dela dublada atravessa paredes. Então, assim, eu tô no meu quarto, minha mãe tá lá na sala assistindo, eu consigo saber quando a Teresa tá falando. Então, tem essa questão. Tem também a questão das fofocas, né, entre os funcionários. E, gente, só uma correção, não é Teresa, é Candela, tá? A cozinha, é porque aqui no roteiro tá Teresa, mas não é Teresa, é Candela, minha mãe corrigiu aqui. A Simona, o Lope e a Candela, é isso, né? Isso. Tá. A Teresa também é uma funcionária.
Só que a Teresa tem uma outra questão, né? Que a Teresa, ela vai ser a que vai namorar e depois, se eu não me engano, não vai casar. Não, não chega a casar, né? Não chega a Com o casar filho com da Peta, os... isso aí. A Teresa, gente, eu confundo aqui porque quem interpreta a Candela se chama Teresa Quinteiro. Então, por isso que eu falei Teresa. Tá. Mas pode falar aí da cozinha. Eu ia falar da cozinha e os funcionários todos sabem das fofoquinhas. Sempre vem alguém lá que traz notícias do andar de cima e aquilo ali todo mundo fica sabendo. É sempre na cozinha. Sempre tem na as cozinha fofoca, que tem as fofocas. Eles têm uma arinha assim que eles saem e tomam os drinks deles. Eles são bem unidos, ficam olhando pro céu, Tomando vinho toda hora. tomando vinho, jogando nas folguinhas deles, né? É muito bom. Eu gosto muito de novela de época. Tá, esse aqui eu não entendo muito, tá? Mas é O Mistério do Anel e do Assassinato. O mistério principal prende o espectador. Como a novela solta as pistas a conta-gotas sobre quem realmente matou a mãe da Hannah. Isso aí, desde o início, ninguém sabe. Até hoje, ninguém sabe quem matou. Eu achei que tinha sido a Marquesa, não foi? Não, a Marquesa não. Eles acham que foi o pai da Marquesa que matou a mãe da Hannah. A mãe da Hannah. Eles acham. Ou talvez, eu também, a minha opinião, assim, foi que a Marquesa mandou matar a mãe da Hannah, porque ela era empregada da casa, a mãe da Hannah. E quem que... Então, peraí. Então a Hannah é filha de quem? É da empregada com... Ninguém sabe quem é o pai da Hannah. Até hoje ninguém falou. Só que a mãe da Hannah ficou grávida do Marquês. Então eu acho assim, ó, que até agora não... O filho da mãe da Hannah com o Marquês é o Curro. Curro. O Curro. E o Curro é irmão da Hannah por parte de mãe, né? E for descobrir, e o Curro descobriu que ele era irmão da Hannah muito tempo depois, agora nesses capítulos. Já está na terceira temporada, episódio descobriu 500. que ela falou que era irmã. Os casamentos arranjados e a falência, a hipocrisia da nobreza, a família Lohan mantendo as aparências de riqueza, mas precisando vender o filho, Manuel, em casamentos por interesse para não perderem o palácio. Foi por isso que então que o Manuel casou com a Jimena. Sim. Foi para não quebrar. Para não quebrarem. A gente já tinha comentado antes, né? Mas eu não sabia que foi para não quebrar. Para não quebrarem, porque eles estavam quebrados. Eles tinham que arrumar um dote, né? E a Jimena... A Jimena é filha da condessa e do conde, né? É conde ou é duque? Dos duques do infantado. Duques. Uhum. E então, por isso que agora tá explicado porque que o Manuel casou com a Jimena. E tem um episódio também que eu lembro que eles fizeram uma festa, mesmo não tendo dinheiro, só pra manter as aparências. As aparências, né? Isso. Porque o povo já tava todo mundo falando que eles estavam quebrado. E a Marquesa disse, não, nós vamos fazer uma festa. Ela vendeu as joias dela, não lembro muito bem desse detalhe, para fazer a festa, para mostrar pro povo lá de Lohan que eles não estavam quebrados, mas eles estavam quebrados. Figurino, cenários impecáveis, um momento para elogiar a parte visual. Vestidos, decoração do palácio e como a fotografia da série te transporta direto para a Espanha do início do século XX. Isso é uma coisa legal, porque eu falei num vídeo no canal do YouTube a respeito da série Reinado. Eu não lembro agora se foi short ou foi vídeo longo, mas você não eu gostava dessa série. Reinado. Se você gostar de Reinado, provavelmente vai gostar dessa série também. A diferença é que Reinado tem vestidos, né? O figurino de Reinado, principalmente os vestidos, não são os vestidos que eram utilizados naquela época. Então, se você é historiador, tu entende um pouquinho de história, tu sabe que na França, no século, acho que 15, 16, por aí, o pessoal não se vestia daquele jeito, né? Alexander McQueen, Prada, então são vestidos que são vestidos de gala, mas são vestidos atuais. Já na novela aqui, A Promessa, novela / série, né? A Promessa, realmente são vestidos que são utilizados naquela época. E o figurino é impecável, assim, a Marquesa acho que repetiu poucas vezes vestido. Agora, nas últimas temporadas, a gente até brinca que provavelmente a emissora investiu menos dinheiro na novela, a novela estava sem dinheiro,
porque a Marquesa andou repetindo em alguns episódios vestido, né? Mas cada episódio é um vestido diferente, um figurino diferente. O palácio é muito bem decorado sempre, né? Até aquele detalhe nas escadas que é difícil ter, por causa que tu tem que ver tem que ter um palácio mais antigo, não simplesmente um cenário, que é aquele detalhe do tapete nas escadas, com aquela travamento pro tapete ficar certinho nas escadas. Então são detalhes assim bem finos, né? Tanto no figurino quanto nos cenários. Sim, sim, é muito bonito. eu deixei um espaço para você falar. E aí, pode falar aí sobre os cenários. Sim, como eu falei anteriormente, o cenário é muito bonito, muito. Isso que sabe, talvez nem tanto pelo desenrolar da trama, mas os cenários, os quartos, a sala de jantar, as louças. Tudo antigo, muito bonito, eu gosto. E é legal porque o contraste entre, por exemplo, o quarto do Marquês ou o quarto da Marquesa com o dos funcionários é gritante, né? O dos funcionários é literalmente uma cama, um negócio, um balcãozinho assim no canto e uma vela em cima. E um negócio pra urinar também, né? Um urinolzinho. Sim, o urinol da época, e uma cadeira, né? Tem a cadeira, os funcionários têm que ter cadeira. E só, entendeu? E no palácio lá tem mesa de escrivaninha, tem isso, tem penteadeira. Tem piano. Tem piano dentro do quarto deles, entendeu? Então, assim, a parte do cenário é uma parte bem bonita da série. Sem contar que... E o legal é que, por mais que tenha 500 episódios, é uma série que ela não te enjoa visualmente, né? Porque são 500 episódios, que a gente já assistiu 500 episódios, mas tem 850. São 850 episódios, mas são 850 episódios dentro de uma mesma propriedade. Não é... Por exemplo, Reinado. Reinado também foi na mesma propriedade, só que era um palácio maior, tinha episódios pra fora, enfim, era diferente, né? Tem episódios, por exemplo, que a rainha... Em Reinado, que a rainha Catherine e a Mary saem, enfim, mas ali na Promessa não, é sempre na mesma propriedade, ou da parte de dentro ou de fora da propriedade. Tem também o episódio da guerra, que saiu da propriedade, né? Mas chegou a mostrar eles na guerra? Mostrou eles. Aí foi... E daí quando a Dona Pia, que talvez vamos falar mais tarde, que ela ficou... Não vai falar mais da Pia, não. Ela ficou escondida numa caverna porque o marido queria matar ela. E aí mostra ela na caverna, mas assim, nada muito fora da realidade, entendeu? Como outras séries, né? Isso eles devem ter feito dentro do próprio estúdio, aquela caverna. Sim, mas os episódios é sempre naquele mesmo castelo, naquele mesmo... então o fato de ter decoração diferente, vestido diferente, roupa diferente, isso não deixa a série visualmente tão monótona, né? Também não deixa muito poluída também. Não, e assim, e os funcionários sempre bem impecáveis. Apesar de, né, serem funcionários, né, eles estavam sempre muito bem impecáveis, com gravata borboleta, roupa muito branquinha, as meninas todas com chapéu, com os lacinhos no cabelo, muito, muito bonito o cenário. Sim. As fugas e a adrenalina. Os momentos em que a Hannah precisa investigar o palácio à noite, os riscos de ser pega e como a novela sabe criar suspense como um thriller investigativo. Sim, sim. Bastante suspense nesse sentido, porque ela estava investigando, né? Ela queria investigar a morte da mãe, e era o objetivo dela. Eu lembrei de um episódio que foi, quando eu tava lendo de Ser Pega em Surpresa à Noite, que a Teresa, que é a Candela, ela vai ligar não sei pra quem que ela liga, e o Marquês pega ela ligando. Ah, sim. Porque naquela época os funcionários não tinham acesso a telefone, né? Não. Era difícil uma pessoa que tinha telefone e os marqueses tinham. E aí ela entra no escritório do Marquês, escondida à noite, a Candela, a fofoqueira, né? Ela entra toda a série tem um personagem fofoqueiro. Nessa série é a Candela e a outra amiga dela lá da cozinha e o rapaz lá, o cozinheiro. Então eles são os fofoqueiros. E aí ela não lembra o que acontece. Eu acho que ela liga pra filha de uma delas lá, enfim, pra resgatar a filha, que não falava com a filha. E ela, ou é o boyzinho dela, que ela tá afim do professor lá, que vai ensinar elas a ler. E ela entra escondida
escritório do Marquês pra fazer a ligação e ele pega ela no flagra. Aquele episódio Aquela foi muito- cena, que ela faz uma episódio. cara, assim, parece que ela Parece vai que ela vai desmaiar. morrer. Sabe quando tu pega um Pega cachorro, surpresa. tu pega um cachorro assim fazendo arte, tipo assim, o cachorro tá roubando comida e ele faz aquela cara, tipo assim, que não foi nada com ele, aquele meme do cachorro olhando pro sol, assim, foi a cara que ela fez quando o Marquês pega ela lá, fazendo ligação de forma que não podia fazer, né? Não podia mexer nas coisas né? Porque ela subiu no andar de cima para ligar. Que lá no andar de baixo não tem telefone, né? Sim, é. E no caso da Hannah, né? Ela investiga o Palácio à Noite porque ela ainda tá procurando a história lá da Sim, da mãe. Ela da quer, mãe. quer descobrir alguma coisa. Ela quer descobrir. Mas não descobre nada. Por enquanto, né? Vamos ver o desenrolar da novela. Assim, muita coisa ela já descobriu. Sabe? Mas tudo Mas não ainda muito. não foi descoberto quem realmente matou a mãe Quem dela. realmente matou. Mas eu acho que foi o pai da Marquesa, Será? comendador, aham, que mandou matar. Alguém mandou matar ela, porque ela era amante do Marquês, Do né? Marquês. Que E no teve o caso. Curro, né? Que eu já falei É, antes, né? é. E daí Mas ela sabe que o Curro a Marquesa sabe que o Curro é filho É do, filho do. do Ah, não Marquês. sabia que ela sabia. Ela sabe, só que o Marquês não sabe que o Curro é filho. E ele tem vontade de contar. Várias vezes ele tentou contar, mas ele fica quieto. Ele se tornou muito amigo do Marquês. Ele vive lá na casa, tudo como sobrinho do Marquês, né? Mas ele, na realidade, ele não é sobrinho, ele é o próprio O filho. filho. E só pra explicar, ele foi adotado. O Ku foi adotado e por um general, que ele é lá, o outro cara? É, É um capitão, um capitão. capitão. Ele foi adotado pelo capitão e aí, só que ele não sabia que o Curro é filho do Marquês, entendeu? E esse capitão, ele é casado com a irmã da Da Marquesa. Marquesa, E essa a irmã da Quanta bagunça. Marquesa, Olha o nível de fofoca dessa novela. E Vocês nós estão aqui. entendendo a confusão? É uma novela. Ó, E se não assim, fosse em espanhol, essa novela seria uma novela brasileira. De verdade. Que é a mesma confusão, a mesma fofoca. Filho de não sei quem, pegou não sei quem, gerou filho de não sei quem. E essa irmã terminando esse assunto aqui, Eduardo, essa irmã da Marquesa, que é casada com esse capitão, ela tá no manicômio, que o capitão conseguiu colocá-la no manicômio, conseguiu fazer que ela se passasse de louca, e ela tá no manicômio. E o Curro até então pensava que, até a Hannah contar a verdade para ele, pensava que a mãe dele estava no manicômio, porque ele adotou o Curro, né? Então Isso. pensava que ele Era a estava, mãe. que era mãe, visita, não tudo, é. trata a mãe. Mas agora ele sabe que não é mãe, que a mãe dele é a mãe da Hannah, que eu não lembro o nome dela agora, que ela é pouco falada, ela só foi falada no início, com o Marquês que teve uma paixão por ela. E a Marquesa sabe que é filho, mas não sabe que ele amou muito a mãe da Hannah. Que ele mesmo falou pro Curro, eu amei muito a fulana, diz o nome dela e tudo. E aqui, ó, o formato maratona versus novela diária. Como a experiência de assistir uma novela tão longa no streaming, no caso Max, é melhor ter vários episódios de uma vez ou acompanhar aos poucos para digerir o drama? Eu vou dizer o seguinte, para esse estilo, eu achei legal ter vários episódios, muitos episódios. Só que eu prefiro as séries que sejam mais curtas, né? Apesar que quando eu gosto muito de uma série, eu quero que ela seja o mais longa possível, entendeu? Tem séries que terminaram rápido, por exemplo, Blockbuster, que foi uma série sitcom que teve acho que 1, 2 temporadas no máximo, que eu amava a série e que acabou rápido. Avatar, que eu falei no último episódio, não se encerrou, ainda tá produzindo, mas pô, 8 episódios só numa temporada eu acho pouco, né? Podia ter mais. E no caso, essa série aí não é uma série pra você maratonar. Eu vou estar na lista de uma série. Não tem como você maratonar. Tu vai ficar anos assistindo sem parar e não vai terminar de maratonar. Essa série é aquela tipo assim, ó. Não tenho nada pra assistir, gosto. Vou assistir 1, 2, 3 episódios aqui. Amanhã ou semana que vem vou assistir mais outro. Não é aquela série pra você acompanhar certinho, entendeu? E o bom dessa série Porque ela é longa. novela, Eduardo, é que assim, não é igual uma novela de TV,
da televisão convencional. Porque ela ela é uma série assim, ó, que se tu terminou aquele episódio, tu pode passar pro próximo para saber o desenrolar, entendeu? Já a novela de televisão normal, você precisa esperar até amanhã, ou às vezes da sexta, né? Tu tem que esperar até segunda. Ela não. Aí, no próximo capítulo, tu já sabe desenrolar, né? Ela é literalmente uma novela pro século XXI, entendeu? Para 2020. Uma novela padrão 2020 pra frente, porque é uma novela que você tem aquela história de novela, mas você tem o controle. Tipo assim, ó, hoje eu não quero assistir, mas amanhã eu vou assistir 10 episódios. Ah, tá muito interessante a trama, não precisa... Porque a coisa que mais me irritava na TV aberta, e que ainda me irrita também em TV aberta, e ter novela, essas coisas assim, é que geralmente na sexta-feira terminava no clímax lá em cima, e pra só segunda resolver alguma coisa. Então, por exemplo, a Marquesa foi pega, apareceu ela presa. Tá, mas o que aconteceu? Aí tinha que esperar 2, 3 dias pra saber o que aconteceu. E no fato e quando, como tá em streaming, é só tu dá play lá. E é uma novela grande. E o fato dela ser grande é bom que tu fica um bom tempo apegado aos personagens e tal. E, por exemplo, quem assistiu Reinado vai gostar. Quem assistiu Downton Abbey e gostou vai gostar. Quem assistiu The Crown não é tão parecido com The Crown, mas lembra um pouco The Crown. The Crown é mais luxuosa, né? É mais luxuosa porque a gente fala da história da rainha, né? Ali não, ali é a história dos marqueses, né? E tem os marqueses e tem os funcionários. Então, mas assim, é uma série pra você se apegar e assim, não dá pra fazer maratona. Não dá pra você maratonar toda ela, porque senão tu vai ficar não sei quantos anos maratonando aí dela. Por isso que quando eu falei, eu não gostava muito, mas aí quando eu comecei a assistir, eu falei, achei interessante. Legal, cuidado, tá? Cuidado, porque senão você vai grudar com essa novela. E a mãe assistiu desde o primeiro episódio. A mãe assistiu desde o primeiro episódio. Então a Max pegou uma temporada, esperou um tempo, uns 2 anos, eu acho que ficou sem postar. Ficou sem postar. Aí depois postou a segunda e agora tá postando 10 episódios todos os dias. E eu perguntava todo dia pro Eduardo, né? Tem no Max, chegou? Dá uma olhadinha no Max, Eduardo. Eu vou olhar no Max. Chegou? Não, só vai chegar em fevereiro. Não chegou em fevereiro, chegou mais pra frente, né, Eduardo? Acho que foi em maio, por aí. Começou a assistir. E aí eles estão liberando agora só 10 episódios por dia. A mãe na quarta-feira, lança na terça, na quarta-feira ela já assistiu os 10. Mas se você vai começar a assistir ela, tu tem que entender que é uma série que tu não vai... Não. Se você é uma pessoa ansiosa que quer saber tudo que tá acontecendo, tu vai se frustrar. E aí essa é uma série que você precisa digerir a série pouco a pouco. Então, se você gosta daquela série que você vai... que você tem certeza que sempre ela vai estar lá, ela sempre vai estar lá. Quando a mãe começou a assistir, ela assistiu a primeira temporada sozinha, e ela falou assim, assiste a primeira temporada pra me acompanhar. Eu olhei a quantidade de episódios, era 220, né? Eu falei, não vou assistir não, vou começar a assistir. Tu pode começar a assistir a partir da segunda, terceira, se tem alguém na tua casa assistindo pra poder acompanhar com a pessoa, mas não é aquela série que tu vai assistir do início, não, porque tu não vai chegar tão cedo no que a outra pessoa tá assistindo, porque toda terça-feira, se não me engano, no Max sai 10 episódios novos. Agora a novela tá saindo a segunda. A terceira temporada lá. Uhum. Aí sai 10 episódios novos. E já tá em 850 lá na Espanha. E aqui no Brasil tá nos 500. Que no Brasil que eu falo é pelo Max, né? Pela plataforma Max. E tá sendo produzida ainda a novela. Então, eu não sei quando que... A gente achava que os brasileiros tinham costume... Ou o pessoal do México tinha o costume de fazer aquelas novelas longas. Mas, gente, 850 episódios. Eu acho que uma série que eu vi, assim, uma novela, assim, que eu vi que teve bastante episódio foi Gênesis da Record. E teve 200 e pouco episódios. A gente tá falando de 850 episódios de mais de 1 hora cada. Então, não é aquela série que tu vai maratonar. Desista. E ela é sucesso lá na Espanha, né? Então é sinal bastante sucesso lá. Sinal que ela tá sendo bem vista, né? Exatamente. Se tá tendo sucesso, tem uma explicação pra isso, né? Não é qualquer novela que fica tendo sucesso tempo, né? Com 850 episódios. Se você for separar por ano, aí a gente tem quase 3 anos. Literalmente, quase 3 anos de novela. Teorias e expectativas. O que você acha que vai acontecer com o irmão da Hannah? O amor de Hannah e Manuel tem solução? E qual personagem que você acha que esconde o maior segredo? Vamos começar pelo primeiro. O que você acha que vai acontecer com o irmão da Hannah? Eu acho que é o Curro, né? É o Curro. É o Curro. Eu queria que o Curro casasse com a... Esqueci o nome dela lá. Com a menina lá. Esqueci o nome dela agora. Fugiu. Eu queria que ele casasse com ela. Só que ela tá sendo muito chatinha, a filha da
do sobrinho do... Ai, deixa eu procurar aqui. Vai falando aí, mãe, que eu vou procurar. Pode falar. É a... Também esqueci agora, deu um branco. Mas eu também gostaria que ele casasse com ela. Só que, assim, ó, pelos últimos que eu assisti ali, ele tá sendo obrigado a casar com outra. Por causa da guerra. Porque na guerra ele viu um colega morrer nos braços dele. E daí essa menina vem, que era noiva dele, vem fazendo chantagem para eles casarem. Né, vem fazendo que ele deve obrigação, porque eles iam casar, a menina e esse que morreu na guerra e tal, não sei não. A Martina, achei a Martina aqui, Martina. A Júlia, né, que é a Júlia, eu que é também Júlia. gostaria que ele ficasse com a Martina. Martina. Porque eles sempre se amaram. Até eles Só que a Martina também é outra chata, convenhamos, né? Vamos ser sinceros. Ela é chorona. Ela chora o tempo todo. O cara, eles iam fugir junto. Ela não quis. Ela não quis, ela acabou ficando no manicômio por causa disso. Se ela tivesse casada com ele, nunca que ela ia entrar no manicômio, que o outro lá colocou ela no manicômio. Aí depois que ela sai, o outro tá ameaçando ela, em vez dela ficar com o curro logo, pra eles fecharem aí o Só que agora eles estão amigos. É, eles agora eles estão resolveram ser decidindo amigos. ser amigo. Mas ele gosta dela, não adianta, não tem essa de ser amigo. Ele gosta dela, a Martina, e só que ela é uma Hannah número 2, então assim, ela fica fazendo joguinho, podia estar com ele e resolver todos os problemas da vida dela, se ela tivesse com ele, ela resolvia tudo, tá? Ela podia enfrentar lá o cara que quer ficar com a mãe dela, ela podia fazer um monte de coisa, ter a segurança do Curro, e o Curro gosta dela, é bonito, eles já até tiveram relação, e, pô, por que não casa com ele logo? Ela gosta dele, ela não quer casar de... É, bem enrolado. Ali é aquele casalzinho enrolado. É enrolado. Mas eu creio que no final eles vão ficar juntos. Eu torço para que eles tem que fiquem ficar juntos. junto. Porque assim, ó, ela tá falando pra ele que deve ter alguma jogada Dessa Júlia. Dessa Júlia A que Júlia veio... Apareceu do nada. Do nada, sabe? Ela apareceu lá com uma desculpa de uns brincos que ela tinha derrubado na... Como é que é o nome dela? Martina. A Martina tinha deixado num baile. Ó, mas eu vou te dar um spoiler aqui, ó. Eu tô vendo aqui na internet, eles chegam a quase se casar por uma questão de honra do Curro, né? Uhum. Mas o compromisso é cancelado quando o Curro admite que não consegue esquecer a Martina. Ah, eu falei que não ia esquecer ela. Ele não ia esquecer boa. ela. Não, eles têm que ficar juntos, porque eles formam um casal tão bonitinho. Sim. E eles sempre se amaram, né? Ó, o amor entre Hannah e Manuel tem solução? Na minha opinião, eu sou contra. Ah, eu porque sou a favor. Eles já enrolaram tanto. Tão bonito o amor deles. Ai, mas assim, eles já enrolaram tanto. Eles já fizeram... Tantas pessoas sofreram por causa desses dois que não decide. Quando tudo tá certinho, a Hannah implica. Aí quando tudo tá certinho, ele implica. Aí eles vivem brigando e voltando, brigando e voltando. Mas eles se amam. Não, mas nessa briga e volta deles, eles estão prejudicando um monte de gente que... Uma delas foi a Rimena, que não tinha culpa de nada e acabou sendo totalmente prejudicada. E a Rimena amava ele. A Rimena amava Acabou ele. amando ele, apesar de ser um casamento arranjado, ela amava ele. E aí Só ela que foi ele não amava totalmente... Tudo bem, ela fez muita coisa errada, a Rimena. Mas, pô, ela foi uma das pessoas que foram prejudicadas aí por causa desse vem e vai deles, que não decide o que eles querem. E aí, quando tá tudo ok pra eles, um sempre implica. Ou o Manuel implica, ou a Hannah implica. Então, assim, eles têm que decidir o que eles querem. Mas é a Hannah. O Manuel não implica tanto porque o Manuel tá apaixonado. Faz tudo por ela. Só que, assim, ó... Eu já me irritei. Eu acho que eles não têm que ficar juntos, não. Eu sei que a Hannah... Me parece que a Hannah vai ser eliminada no final pela Marquesa, mas São suposições, né? Porque a gente não sabe ainda. Eu acho que o Manuel não devia ficar com a Hannah, porque já enrolou demais esse namoro deles aí. O Manuel tinha que conhecer outra pessoa, a Hannah desaparecer, que tá enrolando demais. Ela tá querendo muita coisa que não precisa. Ela quer ser muito humilde e ele quer levar ela pro marquisado. E não é questão da pessoa ser humilde, porque a outra lá, a filha do... Esqueci o nome dela também, a filha do Marquês, não é Martina? A Catalina. A Catalina. Ela é humilde, ela sempre tá com os funcionários, ela é uma pessoa legal, uma pessoa divertida, uma pessoa humilde, só que ela é humilde, só que a Hannah não quer ser humilde, a Hannah quer ser as coisas do jeito dela, na minha opinião, né? Ela não quer ser rica.
Ela não quer quer ser ser pobre. rica. Mas a outra também, ela não liga muito pro dinheiro dela, não. Mas a É outra. porque ela tem, né? É, porque ela tem, mas ela tá assim no jogo, né? Ela não é, não é porque ela não quer ter aquilo que ela não vai se adaptar aí ao estilo de vida dela. A Hannah não, quer ser uma marquesa, mas quer continuar agindo como uma empregada, né? E a outra não, a outra tá sempre com o funcionário, qual é o nome? A Catalina. Catalina. Ela tá sempre com os funcionários, ela tá sempre tratando bem, sempre ajudando. Exigiu que os funcionários estivessem no casamento dela, então que é uma coisa que era muito difícil para a época, né? Então assim, a Catalina é uma personagem maravilhosa, só que a Hannah é chata. Na minha opinião, a Hannah é uma personagem chata. Ah, eu já Estou gosto da falando Hannah. da personagem, não da atriz, tá? Que eu vou marcar a atriz aqui nas coisas. E qual personagem esconde o maior segredo, na sua opinião? Na minha opinião, o personagem que esconde o maior segredo é a Marquesa. Eu acho ainda que é alguém que, sei lá, que não deve imaginar. Ó, a Catalina não é, porque ela é muito sincera, do início. Só que tem alguma coisa naquele Conde de Ayala e naquele outro também, no Capitão, que não me desce, assim. Eles estão muito errado, mas ao mesmo tempo muito certo. E tanto o Conde de Ayala quanto o Capitão tem alguns. A gente tá no episódio que já muita coisa descobriu, né? Mas eu acho que os maiores segredos devem vir deles, assim. Eu acho que é da Marquesa. Marquesa, o que será que ela aprontou, hein? Ou o Marquês. Vai que no final da novela diz que o Marquês não é o Marquês de verdade. E ele roubou alguma coisa de alguém. Pode ser? Suposições, pessoal, É. suposições. Não, aqui é tudo suposição, né? A gente não é expert. A gente também não. A novela foi lançada lá na Espanha, tá no 850, a gente tá aqui no 500 ainda. Então tem muitos episódios ainda pela frente. E. Quer falar mais alguma coisa? Acabou? A gente já terminou aqui. Foi a 15, essa foi a Os última. tópicos, né? Assim, ó, tem muita coisa aqui que a gente não falou aqui, tá, pessoal? Porque senão vai ficar muito longo, né? Já deu 1h11, mais ou menos. Sim, vai ficar Aqui, né? longo. Porque vai editar ainda, que a gente Sim, riu sim. bastante. Erramos bastante aqui. Verdade, tivemos verdade. que Só travar. que tem muita coisa aqui que não foi falado, entendeu? Mas que já deu para vocês terem uma ideia Do que que se acontece. passa, do que se acontece em A Promessa. Mas eu recomendo, tá? Para quem não assistiu, quem gosta de um drama, de uma novela que te impacta, E que tenha muitos episódios. e que tem muitos episódios. Quem gosta de Dalton Abbey. Isto. Assista porque vai gostar. Mas aí Eu gostei. a minha questão E gosto. a minha questão é, você gosta de assistir esse tipo de novela? E o problema não é isso, o problema é um nicho que não é todo mundo que gosta, que é aquele drama de funcionário e patrão, mas e o pior que além de Dalton Abbey, que Dalton Abbey era menor. Essa é uma novela muito longa, então se você gosta daquela novela que todo dia tu liga lá, assiste, não quer procurar novela, não quer procurar série, não quer procurar nada novo, tu quer colocar lá da Play, sempre ver os mesmos personagens e tal, muitas decepções, não gostei que um monte de gente lá morreu, não gostei que um monte de gente saiu, muitas reviravoltas, e aí volta pro mesmo lugar, no mesmo cenário, num castelo, 1915. Você gosta desse estilo bem longo e bem demorado, você vai gostar da Promessa. Ela é uma novela de época, pessoal, e você vai sim. É uma novela pra gostar. família, assim. É uma novela todo pra mundo vai família. assistir e gostar, sabe? Não tem nada explícito, não tem cenas explícitas, não tem nada ruim, porque se você vai, por exemplo, ver Elite, a cada 5 minutos tem gente sem nada na Elite, né? Sem roupa. E lá não tem numa cena assim explícita. Pelo Porque menos é eu um- não achei. Porque é uma novela de época também, né, Eduardo? Não, mas tem novela de época que mostra tudo. O Reinado, por exemplo. Reinado, O isso. próprio Reinado. E tem outras novelas também de época, apesar que o Reinado é série, não é novela. Mais alguma coisa para acrescentar? Olha, da minha parte, como eu falei, a gente não conseguiu falar tudo, os tramas ali, né, o que aconteceu, a gente não conseguiu falar tudo, porque eu já comentei aqui que pode ficar muito comprido, né, mas E também Uma a gente não quer próxima dar vez, tanto né? spoiler, né? Porque senão. Senão vocês pra não que vão assistir? assistir. Pra que assistir? E eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu até o final. Lembrando mais uma vez que esse episódio, a gente tá encerrando ele aqui.
Lembrando que esse episódio ele vai estar disponível em vários aplicativos aí de podcast, que é o Amazon Music, o Apple Podcast, Spotify está disponível tanto na versão como áudio como na versão vídeo, YouTube Music, YouTube, que vai ter também a versão áudio e vídeo, então quem quiser ver aí a versão editada, bonitinha, com fundo, imagens no fundo, no YouTube, o Deezer, Pocket Casts, Castbox e TuneIn. Lembrando que algumas outras de podcast eles pegam do Apple Podcasts, então vai tá para todo mundo. Você gosta de assistir podcast de séries, de filmes e de conteúdo de novela, assim, segue a gente lá que é o Arquivo do Edu. E se você gosta de outros vídeos, porque assim, ó, no Instagram, no Quai, no TikTok, no YouTube, a gente também tem aqueles vídeos que eu chamo de vídeos shorts, são os vídeos padrão 9x16, né, padrão Reels, que a gente posta quase todo dia lá, não estamos postando mais todo dia por causa dos trabalhos aí do podcast, e também tem vídeos no YouTube falando sobre outros assuntos. Então segue a gente lá nessas redes sociais, tem abaixo aqui todas as... Aí vocês podem seguir a gente aí, né, seguir o Arquivo do Edu aí em cada uma dessas redes sociais que eu vou deixar abaixo aqui para vocês. E gostaria de agradecer mais uma vez a minha mãe que me ajudou aqui. Muito prazer, siga a gente, assista a gente. Siga o pessoal aqui. Se vocês gostarem, dá opinião, o que vocês gostariam. De repente vocês gostariam assim, você e sua mãe pode falar de tal coisa, tal novela. Se ela assistiu, a gente fala, né? Com certeza. A noveleira sou eu, tá? Série, agora eu tô aprendendo a assistir série com o Eduardo. Sim. Não era muito série. Agora eu tô assistindo Avatar. Avatar. Tô amando. Vai sair dia 26, mais ou menos. Porque eu vou procurar assistir o máximo que eu puder, né? Vai sair os comentários da próxima temporada. Temporada 1 já tá aqui, só tá eu, mas aí a mãe vai estar na próxima. Pra gente poder comentar um pouquinho sobre Avatar. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que pôde ficar até o final aqui do podcast. E até a próxima. Esse é o episódio número 2, mas aí a gente vai ter o máximo de dias possíveis. Ainda a gente não tem um dia definido para postar os podcasts, porque vai conforme o fluxo devido ao trabalho aqui de vários canais e várias redes aí para postar. Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.